No programa de hoje, você vai conhecer uma pesquisa realizada na Escola de Veterinária da UFMG que descreve pela primeira vez no Brasil uma bactéria causadora de doenças em cães, equinos e animais silvestres. Você vai conhecer ainda as atrações noturnas do aquário temático da Bacia do Rio São Francisco. O De Olho nos Bichos começa agora, não saia daí! Está aberto o calendário de visitas noturnas ao aquário temático da Bacia do Rio São Francisco, ligado à Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte. Os visitantes têm a oportunidade de observar cerca de 60 espécies de peixes da Bacia do Rio São Francisco, muitas delas de hábitos noturnos, como o dourado, o surubim e a piranha. A nova repórter do De Olho nos Bichos, Beatriz Vale, foi conferir. Sexta-feira à noite também é dia de levar a família para visitar o zoológico. A Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte abre as portas do aquário da Bacia do Rio São Francisco para uma interessante visita noturna. Vim trazer meu pequeno para conhecer, para ver os peixes do Rio São Francisco. Tô achando bem legal, né? Esses peixes grandes. É bem interessante, né? Trazer ela para ver os peixinhos. O aquário funciona durante o dia, mas segundo o biólogo responsável, quem faz a visita noturna vai encontrar os peixes muito mais ativos. Tem várias espécies, né? Os bagres, surubim, sarapó, piranha. Tem várias espécies que elas são realmente mais ativas à noite mesmo. Então, o surubim, que é o maior peixe que a gente tem aqui, que tem mais de 1 metro de comprimento, a maioria das pessoas que vem cá durante o dia não consegue ver, porque ele sempre fica escondido. E aí, das 5 horas da tarde, ele sai, fica nadando. Então, foi mais para isso, para a gente tentar mostrar para o público essas espécies de hábito noturno. O aquário da Bacia do Rio São Francisco possui 21 tanques de tamanhos e formatos diferentes, contendo cerca de 1 milhão de litros de água. O complexo é muito importante, pois abriga mais de 80 espécies naturais do Velho Chico, espécies inclusive ameaçadas de extinção. Ameaçada de extinção aqui no aquário, a gente tem o pirá, né, que é uma espécie que só existe no São Francisco e não tem nenhum outro parente próximo no mundo. Fora o pirá, que nós temos espécies de peixes anuais, que são os chamados rivulídeos, que ocorrem no norte de Minas, na Bahia, que são de poças temporárias. Então, os adultos vivem na época das chuvas e quando as secas vêm, todos os adultos morrem e eles deixam ovos de resistência. Então, por isso, eles eram até conhecidos como peixes das nuvens, que as pessoas achavam que eles vinham com as nuvens. Essas espécies, por serem muito restritas, terem uma distribuição muito restrita em cada poça, tem espécies que vivem, 20 metros quadrados, elas já são ameaçadas por natureza. O surubim, encontrado apenas na Bacia do Rio São Francisco e na Bacia do Prata, é a grande atração do aquário. Por ser um animal de hábitos noturnos, quase não pode ser visto durante o dia. Esse surubim é o surubim do São Francisco, né? Todo mundo tenta vir aqui durante o dia para vê-lo, mas realmente é difícil, que ele sempre fica escondido. Então, à noite a gente tem essa possibilidade. E agora ele deve estar com uns 30 e poucos quilos. E é a maior espécie que existe no São Francisco, né? Ela não foi classificada como ameaçada de extinção, porque, na verdade, a mesma espécie existe no Rio Paraná também. Mas o que acontece é que no São Francisco mesmo, a quantidade da população, a abundância está diminuindo extremamente. Agora é muito difícil da gente ver o surubim já de maior tamanho na bacia. As famosas piranhas, temidas por todo mundo, também podem ser encontradas lá. A piranha do São Francisco é a maior espécie de piranha que existe, né? Então elas chegam até mais de 6 quilos. E aqui a gente tem umas bem grandes assim. E elas também têm o hábito noturno, então
Durante o dia a gente vê elas bem paradas, bem tranquilonas. E aí agora à noite, como vocês podem ver, elas já estão interagindo mais, estão uma até namorando às vezes, uma perseguindo a outra. Para alimentação a gente dá principalmente peixe, que é a verdadeira alimentação delas na natureza, né? Então todo mundo acha que come boi, come mamífero, então, mas não, é muito raro isso acontecer. Inaugurado em 2010, o aquário tem como objetivo homenagear o Rio São Francisco e incentivar a proteção ambiental. Essa importância a gente tenta trabalhar na educação ambiental, para mostrar realmente os impactos que tem, né, que a cidade causa, e as espécies que nós temos aqui na região, que todo mundo conhece mais como comida, né, as maiores, dourado, surubim, e que as espécies menores, na verdade, quase ninguém conhece, né? Então, o que nem a ciência conhece direito. Apreciar os peixes no aquário é uma experiência inesquecível, mas a importância de lugares como esse vai muito além do lazer da população. Então, aqui a gente tenta trabalhar, mostrar as espécies que nós temos no São Francisco e os impactos que elas sofrem. Porque, na verdade, o que acontece no Brasil hoje ainda, que os peixes eles não são tratados como fauna. Até a legislação é diferente. Até a legislação, eles são tratados como recurso pesqueiro, né? Então, aqui a gente tenta mostrar que eles são fauna, sim. Tenta mostrar as ameaças de cada espécie e que, se a gente não tomar cuidado, nós vamos perder. Estamos de volta! Uma bactéria nunca antes registrada no Brasil foi tema de uma pesquisa do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária da UFMG. O micro-organismo causador de diarreia em animais foi descrito pelo pesquisador Rodrigo Silveira. O trabalho realizado pelo pesquisador Rodrigo Otávio no Laboratório de Anaeróbios da Escola de Veterinária da UFMG inaugurou os estudos de uma bactéria pouco conhecida no Brasil. Iniciei uma pesquisa com Clostridium difficile, que até então era uma bactéria que teoricamente não existia como causadora, pelo menos, de diarreia em animais domésticos no Brasil. A gente começou os estudos com o suíno e um pouco no final do ano de 2011 a gente teve resultados que confirmaram que a doença ocorria em suínos e mais do que isso, que ela era a principal causa de diarreia não controlada em leitões, principalmente leitões neonatos, até 7 dias de vida. A pesquisa revelou que a doença poderia ser fatal nesses jovens leitões, causando prejuízo aos produtores rurais. Com esse resultado, Rodrigo passou a pesquisar a atuação da bactéria em equinos e animais silvestres carnívoros. Em equinos foi um achado muito interessante, que o desconhecimento da ocorrência dessa doença por veterinários e por proprietários de equinos fazia com que a doença fosse erroneamente tratada e que vários animais viessem a óbito de forma apenas pelo não reconhecimento e não diagnóstico da doença. Feito isso, a gente decidiu partir para avaliar espécies silvestres de vida livre, aves, mas principalmente carnívoros silvestres, como lobo, guará, jaguatiri, onça pintada, para tentar entender se esses animais poderiam veicular essas cepas para humanos e animais, se eles poderiam ser portadores e então veicular essas cepas. E a nossa surpresa foi ter encontrado, durante esse processo, que esses animais sim poderiam abrigar as cepas, mas mais do que isso, eles poderiam adoecer ao adquirir essa cepa no ambiente. Então a gente encontrou pela primeira vez no mundo uma jaguatirica com diarreia por Clostridium difficile. Para avaliar a presença da doença em humanos, uma nova fase da pesquisa foi iniciada com a colaboração do Hospital das Clínicas. Pacientes que desenvolviam diarreia após a internação tiveram suas fezes analisadas. Desses pacientes todos que nós coletamos, um total de um pouco mais do que 100 pacientes, 30% foram positivos. Ou seja, a doença ocorria no hospital.
E a gente percebeu que a dificuldade de controlar a doença num hospital era justamente pela ausência de testes de diagnóstico com alta sensibilidade, ou seja, os testes não tinham uma boa capacidade de identificar uma pessoa positiva. Muitas vezes uma pessoa que era positiva para a infecção hospitalar era dada como negativo no teste diagnóstico. E com isso, ele não recebia o tratamento correto e era mantido no ambiente hospitalar sem proteção adequada para a infecção hospitalar, fazendo com que a doença disseminasse no hospital. Nós vimos que nós estávamos deixando passar cerca de 35% das infecções pelo Clostridium. Então, essa foi a grande contribuição da pesquisa no nosso meio aqui no Hospital das Clínicas. Foi o aumento da acurácia diagnóstica e, efetivamente, o tratamento de modo mais eficaz. A doença exige atenção dos especialistas, pois pode causar diarreia, dores abdominais e, principalmente, o agravamento do quadro clínico dos pacientes. Por isso, alguns cuidados especiais são necessários para evitar a contaminação. O Clostridium está presente nas fezes e o não cuidado com medidas, pelas medidas higiênicas que nós chamamos de universais, o indivíduo ele pode contaminar o outro através do toque, do contato com a mão, uma vez que depois essa mão pode ser levada à boca. É importante comentar ainda que o Clostridium, fora do nosso organismo, ele adquire aquela forma que a gente chama de esporulada, e essa forma esporulada, ela vive em superfícies inertes no solo por 6, 7, 8 dias, de tal maneira que não necessariamente eu tenho que ter um contato direto com uma pessoa para adquirir o Clostridium difficile. O contato da nossa mão com a superfície inerte e essa mão sendo levada à nossa cavidade oral, ela pode sim ser uma via de contaminação do Clostridium difficile também. A prevenção, ela se dá através de medidas de higiene universal. Então, é importante, uma vez que a pessoa tenha o Clostridium difficile, que ela lave as mãos com água e sabão. O segundo passo, a nível hospitalar, é isolar esse paciente. É desastroso uma infecção pelo Clostridium difficile causar uma epidemia a nível hospitalar, com a morbimortalidade associada a essa infecção, com agravamento de condições prévias presentes nesses pacientes. Um dos objetivos de Rodrigo foi descobrir se a doença se tratava de uma zoonose, ou seja, se animais contaminados poderiam passar a doença para seres humanos. Ao final de estudar todas essas espécies, incluindo humanos, eu tinha uma livraria de amostras. Eu peguei essa livraria e fui fazer o meu doutorado de sanduíche, que foi na Eslovênia e na Dinamarca. Na Eslovênia, a gente avaliou essas amostras de Clostridium difficile, isoladas de várias espécies, e a gente percebeu que elas tinham uma semelhança muito grande. As amostras que eram isoladas de cães, equinos, bovinos, eram extremamente semelhantes a amostras isoladas de humanos, ou seja, talvez uma zoonose e uma antropozoonose. Ou seja, uma doença poderia passar de humano para animais ou de animais para humanos. Isso ainda não foi confirmado, mas em outros trabalhos do exterior também sugerem isso e a suspeita é um tanto quanto forte. A infecção pode ser tratada com antibióticos específicos, tanto em animais quanto em homens. Mas a ideia é continuar a pesquisa em busca de uma forma eficaz de prevenção à doença. Atualmente a gente está estudando os antimicrobianos, que são mais utilizados para prevenir a doença, para ver se as cepas que a gente isolou, se elas são resistentes a esses antimicrobianos. Estamos avaliando 2 métodos de prevenção da doença. Uma vacina, no meu pós-doutorado, uma vacina que seria utilizada em suínos e equinos principalmente, e a gente está testando também uma cepa de Clostridium difficile que ela protegeria ao invés de causar a doença. É uma cepa que ela não é capaz de produzir as toxinas. Ela entraria no suíno, colonizaria o intestino suíno e impediria que a outra cepa, que poderia causar a doença, fosse ingerida e colonizasse, causando a diarreia. O nosso programa fica por aqui. Todas as novidades estão no Twitter e no Facebook. Obrigada pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Tchau, tchau.